E aí galera, Jason aqui, iniciando mais um episódio do nosso podcast analisando sinopse de mangás dos inscritos. Nosso podcast semanal aqui, que pra você que não sabe, sai toda segunda-feira às 7 horas e de vez em quando às 6. Tô testando aí qual que é o melhor horário. Deixa aqui nos comentários qual que é o melhor horário pra vocês. Prefere às 6, às 7 ou tanto faz? Comenta aí para me ajudar a colocar aqui no melhor horário para vocês conseguirem acompanhar e tal. Lembrando sempre, se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada aqui em um dos nossos episódios, todo episódio a gente analisa 4 ideias de mangás, né, montadas no modelo de sinopse. Se você tem vontade aí de ter o seu mangá analisado aqui também, é só montar uma sinopse. Tem dúvida em como que monta uma sinopse? Dá uma conferida aqui na descrição desse episódio ou de qualquer outro episódio que tem um link para um vídeo no YouTube onde eu ensino você a montar a sua sinopse ali, e também nesse mesmo vídeo eu mostro como que você faz ali o passo a passo para enviar para aparecer aqui. A nossa lista tem atualmente 50 sinopses, 50 zerado ali, o que significa que leva aí alguns bons meses para, né, eu conseguir ler a sua sinopse. Você me enviando hoje, deve levar aí uns 6, 7 meses talvez para eu conseguir ler, porque a gente vai analisando aqui, né, você vai lá pro fim da fila e aí tem que ir seguindo na ordem que eu recebi. Claro, se você não tem 6 meses para esperar, você pode também se tornar membro no canal do YouTube a partir de R$3 por mês. Aí você recebe alguns conteúdos exclusivos, recebe os nossos episódios aqui do podcast com antecedência e tem a sua sinopse analisada antes, né? Tem ali uma área chamada comunidade. Dentro dessa área comunidade você consegue achar ali os posts exclusivos para membro, ou você tem uma aba assinatura também, ali fica mais fácil de achar tudo que é da área de membros e tal, e tem um post chamado Sinopse dos Membros. Só comentar sua sinopse ali naquele post que eu vou analisar ela aqui. Sempre uma sinopse que a gente analisa em cada um dos episódios é uma sinopse de membro. E aí a ordem, né, a prioridade para ler as sinopses de membro, ela é um pouco diferente, porque às vezes pode acontecer de um membro enviar várias sinopses, enviar a mesma ideia depois que eu analisei aqui e tal. Então eu sempre tento dar prioridade para, primeiro, sinopses novas de membros novos, né, para sempre estar aqui analisando coisas novas e tal. Então a primeira é sempre sinopses novas, pessoas que nunca enviaram as suas sinopses. Depois, a segunda prioridade são sinopses novas, porém, de membros que já enviaram as suas sinopses, né? Mas sinopses diferentes, de histórias, mangás diferentes. E por último, a última prioridade são sinopses que eu já analisei aqui, e aí a pessoa, com base nas dicas que eu dei e tal, refez a sinopse e reenviou para ser reanalisada. Então essa é a ordem de prioridade. Então às vezes você enviou a sua sinopse ali, refeita e tal, com base na análise que eu fiz, e aí beleza, você enviou há um tempo, e tem pessoas que enviaram sinopses ali depois de você e que eu já analisei aqui, é por conta disso, é por conta dessa prioridade, beleza? Só pra gente tentar fazer uma dinâmica legal aqui, pra gente sempre ter sinopses novas, sinopses diferentes andando aqui. Então, o link tá aqui embaixo, se você estiver vendo no YouTube, só clicar no Seja Membro, você vai me dar uma força muito grande para continuar com os nossos episódios semanais aqui e os outros conteúdos do canal também. E começando aqui com a nossa primeira sinopse, como eu expliquei aqui no início do nosso episódio, uma sinopse de membro, o nome dela é Little Duck, ou Pequeno Pato. Eu gosto da ideia do nome em português Pequeno Pato, porque ele dá uma certa curiosidade ali, né, com relação, fica parecendo uma história infantil. Claro que dependendo, né, da combinação que você fizer desse nome Pequeno Pato com o estilo de fonte, logo, ou com a capa da história, você pode criar um efeito bem interessante, tipo, esse nome parece uma história infantil, mas a capa, que o desenho da capa, o estilo do logotipo, ele faz essa dissonância, tipo, parece diferente, aí pode gerar curiosidade, talvez essa curiosidade possa fazer a pessoa se interessar em abrir ali e dar uma chance para ler o seu mangá. Vamos começar aqui para entender um pouco mais sobre o que é essa história. Miguel, um bebê de 2 anos, vivia um tanto triste e solitário por ser café com leite e não ter amigos para brincar na escola. Eu tenho certas dúvidas, pois são todos mais velhos e seu irmão Arthur estuda em outra escola. Eu tenho certas dúvidas se alguém de 2 anos teria essa mentalidade, sabe? De você conseguir colocar isso em palavras. Eu consigo entender outras pessoas atribuindo isso à tristeza do Miguel, mas não sei o jeito que tá falando é como se essa fosse uma causa real, com um motivo que eu acho que teria que ser para uma criança um pouco mais velha, com um nível maior de consciência. 2 anos e geralmente usa fralda ainda, inclusive, e tal. A não ser que seja uma pegada ali os Rugrats, né? Que o lance é eles serem mais inteligentes que o normal, né?
Aí, quem assistiu aí os Rugrats? Enfim, faz muito tempo que eu não vejo, tanto que esse nome eu vim relembrar faz pouco tempo atrás. Eu jamais iria lembrar que a história dos bebês ia ter esse nome. Enfim, mas a não ser que seja uma pegada meio assim, meio tipo uma suspensão da descrença ali pra inteligência daqueles bebês, eu acho meio estranho, se for tratar com um pouco mais de realismo. Mas vamos ver aqui o resto da sinopse para poder entender melhor essa questão. Um dia ele descobre que embaixo de sua casa há um esconderijo secreto de uma tal falecida SSS, Sociedade Secreta contra Conspirações, onde lhe é concedida a missão de continuar a tarefa deles com a ajuda de seu irmão, seu pet e seu novo parceiro robô, o Anônimo. Que os dá de presente um amuleto tecnológico com poderes para ajudá-los. Miguel imaginou que poderia usar seus poderes do amuleto, eu chuto, para poder brincar de igual com os outros, mas fica chateado ao ver que ganha poderes de pato, que diz ser inúteis e que mal o permitem andar. Tá. Supostamente, então, ele realmente não anda, é pra ser realmente um bebê. Sua missão leva ele a ser perseguido por um gênio solitário e ganancioso conhecido como Dr. Wolf, que descobre a missão e cobiça os poderes dos amuletos. A missão muda e agora eles devem cruzar o mundo. Aí já ficou demais. Encontrando as outras 8 crianças predestinadas para serem agentes para protegê-las antes que esse homem maligno as encontrem. Aí aqui diz no comentário do autor que esse é um resumo do primeiro arco. Irei explicar coisas que parecem meio sem sentido na história, mas sinto que algumas ideias soam meio clichê. E também acho que para um início possa ter excesso de personagens. Gosto muito do seu trabalho, abraço. Valeu, certo. Cara, tem certas coisas que a gente precisa definir no nosso mundo. O que seria o status quo do nosso mundo. O que acontece? Várias coisas que a gente apresenta no início da história, elas vão ser definidas como status quo. E aí você tem que meio que entender quais são as regras que aquele mundo comporta dentro desse status quo para que o leitor não fique saindo da história quando certas coisas acontecem. Eu quero dizer, quando eu falei aqui que uma criança de 2 anos, né, um bebê, o próprio autor fala, um bebê de 2 anos. Bebê, ele fala no máximo algumas coisas ali inteligíveis que geralmente só os pais vão conseguir entender por estarem convivendo com ele diariamente ali, né? E não vai ter essas percepções do tipo, eu queria brincar com outros amigos, mas eles são mais velhos e tal. Tipo, essa compreensão é algo muito inato ali, que pode ser que tenha um sentimento ao redor disso, mas não talvez diretamente uma compreensão, como eu disse. Você tem várias questões assim. Aí você fala, não, vamos criar aqui um modelo ali onde esse bebê ele fala, ele interage e tal. Então é um universo meio lúdico onde isso pode acontecer. Aí a gente, né, aí beleza, eu imaginei aquele, né, eu falei aqui no modelo meio que dos Rugrats ali, o poderoso chefinho, etc, né? Ou histórias onde, por exemplo, animais falam, interagem, etc. Inclusive, minha gata aqui no canto já dormindo para fazer a participação dela no nosso vídeo. Infelizmente, quem tá ouvindo no áudio não vai poder ver ela. E aí, beleza. Só que daí quando fala que eles vão viajar ao mundo, ele e o irmão dele é mais velho, mas não deve ser mais velho, tipo 19 anos. Às vezes é mais velho, né? Pelo jeito como falou aqui, inclusive estuda em outra escola e tal, mais velho às vezes 8, 10 anos talvez. E aí quando você fala que eles vão viajar o mundo procurando outras crianças e tal, eu acho que já começa a ficar muita extrapolação para a cabeça do leitor aceitar. Porque aí você tem que imaginar. Vamos lá. Para você imaginar que essa criança fala e tem um certo raciocínio ali, exige um certo nível de suspensão de descrença. Você fala, ok, entendi que isso aqui funciona nesse mundo. Aí teria um nível 2 dessa suspensão que seria: os pais, os adultos, eles entendem o que essa criança está falando, pensando, agindo e tal, como que funciona a relação da visão dos adultos com o que essa criança está fazendo. Aí é outro nível de abordagem da construção desse universo. E aí talvez, sei lá, eu pelo menos, né, analisando aqui por cima, eu consigo aceitar mais que a criança tem esse universo próprio dela, mas que isso está descolado do adulto. Então seria como se na nossa própria realidade a gente não conseguisse entender o que um bebê, uma criança de 2 anos está pensando, fazendo, sentindo, imaginando, porque realmente a gente entende muito pouco do que está acontecendo ali dentro da cabeça dela, né, de como ela enxerga o mundo, etc. Então eu consigo imaginar que faria um pouco de sentido. Quando você coloca já, tipo, beleza, esse bebê conversa com adultos,
a coisa já começa a ficar um pouco mais nebulosa. Você começa a falar, tá, como que esse mundo se comporta? Aí quando você fala que um bebê de 2 anos vai viajar ao mundo, aí a piração ela vai para outro nível, porque você começa a imaginar, tá, esse bebê para poder sair de casa, se ele mal consegue andar, ele vai engatinhar até um lugar, ele vai ser levado pelo irmão, mas o irmão dele também não é tão mais velho assim. E vão pegar um carro, um ônibus, vão viajar de avião, mas uma criança não pode viajar de avião sozinha para poder andar o mundo e tal. E a questão dos idiomas, né? Pô, a criança mal sabe, você começa a criar um monte de dúvida que eu acho que não contribui para a história que está sendo contada. Nesse caso aqui. Tem um robô, tem magia, tem escola. Eu imagino que seja um mundo mais parecido com o nosso. Não sei se seria um mundo completamente fantástico e tal. Não sei como que esse robô iria aparecer para as outras pessoas. Eu realmente fiquei bem na dúvida como que seria a construção do universo desse mangá, do mundo desse mangá, para a gente poder estabelecer as regras, quais são as peculiaridades do mundo desse mangá e quais são as coisas que se relacionam com o nosso mundo. Eu sempre comento um pouco sobre isso, que é interessante a gente, no começo da nossa história, estabelecer mais ou menos o universo onde nossa história se passa, para o leitor poder setar esse status quo de tipo, ok, nesse universo isso aqui é normal, isso aqui não é normal, e aí poder seguir a história sem ficar fazendo essas dúvidas, se questionando várias coisas, e aí acabar não entrando na história, não conseguindo embarcar na história por ter várias dúvidas ali, que às vezes poderiam ser sanadas no começo. Eu sempre falo para, claro, você não exagerar nesse começo e fazer 15 páginas de introdução do seu universo, né? Colocar ali só o que o leitor precisa saber para poder entrar e engajar na história. Mas é importante, principalmente porque tudo que não for apresentado ali, a gente geralmente vai remeter à nossa própria realidade. Né? Então, mesmo que você faça ali uma história, se passe no mundo medieval, clássico, com magia, dragões, guerreiros, etc., você ainda vai imaginar que bebês são bebês, que homens e mulheres são homens e mulheres, que gatos são gatos, a não ser talvez um ou outro que apareça numa raça diferente ou algo assim. Mas, tipo assim, você vai estabelecer uma certa relação com a nossa realidade naquilo que não foi apresentado previamente como diferente. Então, em Pokémon, por exemplo, foi apresentado que os animais do mundo são os Pokémons. Eles têm habilidades, eles são capturados e são usados para para rinhas, para lutar um contra o outro. Tirando essa grande diferença entre os Pokémons, etc., todas as profissões que envolvem ali os Pokémons, você imagina que o resto funciona mais ou menos da mesma forma. Então, vem um casal, o casal tem um filho, ele cria esse filho, o filho tem que ir para a escola, aprende a falar, etc. Isso você atribui porque, obviamente, a história não vai precisar te apresentar todos os aspectos minuciosos do universo para você conseguir entender. Então, por isso que eu falo, você apresentar as diferenças e o que não for diferente o leitor vai intuir, que é igual à nossa realidade. Daí, por exemplo, no Pokémon você tem uma grande diferença. Inclusive, essa grande diferença, talvez por não ser apresentada de um jeito mais natural, até porque veio dos jogos, né? E em jogo essas coisas acontecem e é mais normal, é mais fácil de aceitar. A questão do Ash, por exemplo, ir viajar o mundo sozinho, sem pais e sendo menor de idade, etc. Tipo, gera muita piada em cima disso, mas entende-se que naquele universo isso é uma coisa normal. Beleza, nesse universo talvez crianças viajarem o mundo também seria alguma coisa normal. Acho um pouco mais difícil acreditar que bebês de 2 anos, que crianças de 2 anos iriam conseguir fazer isso. Então eu sinto que algumas partes da história estão um pouco desconectada ali e exigiria muita explicação para o leitor aceitar antes de ele engajar na história. Ou realmente a história faz várias coisas que não faz sentido nenhum para ser uma grande piada, e brincar com isso, e aí beleza, não vai fazer sentido mesmo, mas essa é a ideia. Ou talvez mudar algumas coisas para encaixar melhor. E aí quando eu falo sobre mudar algumas coisas para encaixar melhor, é sempre aquela dúvida que o leitor não, que o autor deve levantar para sua história, que é: eu preciso que o meu protagonista seja um bebê de 2 anos? Tipo assim, é importante para a história isso? Por que eu quero que seja um bebê de 2 anos? E aí é aquilo, cada escolha uma renúncia, né? Já dizia o Charlie Brown. Enfim, você a partir do momento que você escolhe uma certa idade, uma certa característica para o seu personagem, tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele teoricamente não pode fazer, a não ser que você dê um contexto para a história que ele possa fazer aquilo. Só que aí às vezes você fala, tá, mas ao invés de eu ter que dar esse contexto, que esse contexto pode futuramente gerar outros furos de roteiro, por exemplo, outros bebês que se comportam de maneira normal, e aí você precisa explicar por que o Miguel se comporta de maneira diferente de outros bebês,
você pode só simplesmente mudar a idade e manter todas as premissas que você já tinha estabelecido, sem ter que ficar criando novas explicações ali para adicionar. Porque, querendo ou não, quanto mais explicações, quanto mais coisas a gente tem que inventar para justificar certas atitudes na história, mais brechas para coisas que a gente não pensou vão surgindo. Porque você cria uma coisa, aí você cria uma explicação para essa coisa. Às vezes essa explicação precisa de uma explicação, e assim vai sucessivamente, até chegar a um ponto que teve algum momento ali, algum detalhe que você não pensou, e que pode ser que esse detalhe acabe ficando gritante para algum leitor, porque esse tipo de coisa acontece. Às vezes uma coisa que a gente nem imaginou, nem passou pela nossa cabeça, todo mundo que lê a história imaginou aquilo, e aí você fica tipo, caramba, só o lance dos furos de roteiro, né? Nenhum autor, nenhum escritor quer fazer furos de roteiro por vontade própria, mas existem vários furos de roteiro em várias histórias, praticamente toda história tem furo de roteiro, porque teve algum momento ali que o autor não percebeu aquilo ali que estava faltando na história, uma explicação que faltou, uma virada que faltou, um ponto de conexão que faltou ali e que acabou virando esse furo. Então, eu me perguntaria se realmente eu preciso de um bebê de 2 anos, e se sim, eu criaria ou todo um contexto onde fosse justificável ele fazer tudo isso que ele faz, um contexto muito bem explicado, e aí que eu acho difícil, ou particularmente eu diminuiria o escopo da história. Por exemplo, ao invés de viajar pelo mundo buscando 8 crianças, por que que ele não acha essas 8 crianças na escola dele? Então talvez você fale, ao invés de serem predestinadas para serem agentes, por que que não são crianças que ele escolheu livremente ou algo assim? Ou descobrindo que a família deles colocou ele nessa escola porque a conspiração já fazia colocar nessa escola e, portanto, tem 8 crianças que são predestinadas nessa escola. Então, você vai diminuindo o escopo para tornar as aventuras do nosso bebê aqui um pouco mais críveis para a idade dele. Para, de novo, que você não exija que o leitor fique o tempo inteiro tirando, né, forçando a descrença dele ali, né? Ou melhor, forçando a crença dele na sua história o tempo inteiro, porque aí você tá brigando com o leitor o tempo inteiro saindo da história e você tem que puxar ele pra dentro. Ele sai, você tem que puxar ele pra dentro, porque na hora que falar, caramba, um bebê vai andar de avião sozinho, tipo, pô, saiu da história. Aí você tem que dar uma explicação do porquê que pode aquilo, aí ele entra na história de novo. Aí daqui a pouco acontece uma outra coisa bizarra, aí ele sai da história, aí, sabe? O leitor fica saindo e entrando na história, e aí você não consegue engajar com ele nos momentos que talvez seriam necessários. Então aqui talvez realmente eu diminuiria o escopo da história se fosse esse o caso. Aí eu faria só bebê, beleza, os bebês se comunicam, fazem todas essas coisas e tal, todo esse universo místico aí, mas a gente não vê a visão dos adultos da história, a não ser do tal do Dr. Wolf. E aí ele pode até ser visto como maluco pelos outros adultos, etc, pelas coisas que ele tá fazendo e coisa assim. Aí seria uma pegada bem quase Phineas e Ferb, sabe? Onde você tem crianças ali que se metem em umas confusões absurdas, astronômicas, e aí a irmã delas que vê aquilo fica passando por louca porque tenta falar aquilo que tá acontecendo. Só que no mundo, como o mundo é mais parecido com o nosso mundo normal, só que onde você tem bizarrices como um doutor maluco, um cientista maluco, crianças gênios num nível absurdo e um ornitorrinco que tem um ornitorrinco de estimação que já é bizarro bastante, mas onde o ornitorrinco é um agente secreto, você contrasta essa maluquice com a realidade do mundo. Pera, o mundo ele é real, só que tem essas maluquices muito grandes. E aí como que você faz para essas duas coisas encaixarem? Você coloca uma personagem no meio que vive nos dois mundos. Ela vive na realidade e enxerga aquele mundo maluco a ponto de ver que ele é maluco e aí ficar parecendo uma doida para as outras pessoas que vivem só na realidade e não veem aquele mundo maluco. Então eu acho que é uma coisa que funciona muito bem. Vários filmes de comédia às vezes acabam usando essa figura de um personagem que tá ali vivendo nos dois mundos, né, onde ele tá ali com a cabeça dele na realidade, mas ele tá pisando naquela maluquice do filme de comédia e meio que ele serve como os nossos olhos ali pra trama, de olhar e falar, nossa, o quão isso é ridículo. E aí você ter esse personagem faz o contraste de realmente aquilo é ridículo. O filme não tá fingindo que aquilo é uma coisa normal. A história não tá fingindo que aquilo é uma coisa normal. Quando você coloca um personagem nisso. Então, aqui daria para, por exemplo, ter uma figura que iria fazer esse papel, né? Os outros adultos fariam o papel da realidade. O doutor ficaria ali nesse meio termo, né?
para poder mostrar o lance da realidade, mais o lance dele combater bebês, e a gente teria um mundo completamente maluco e fictício, que é dos bebês resolvendo essa grande conspiração, né, as crianças ali. Então eu acho que eu iria para uma pegada assim, mas daí, novamente, eu não faria ele viajar ao mundo, porque eu acho que já é extrapolar demais a ideia do que um bebê pode fazer, do que um bebê consegue fazer, não sei. Porque aí você envolve diretamente ele ter que quebrar essa barreira do ridículo e ir para a realidade. Quando você fala que, não, esse bebê ele precisa comprar 2 kg de pão ali na venda da esquina. Tipo, ele vai precisar interagir com o aluno para comprar esse 2 kg de pão. E aí você quebrou um pouco a parte ali, a barreira entre o ridículo e a realidade na sua história, sabe? Se for esse o caso. Até porque, novamente, se não for esse o caso de você criar realmente uma coisa e falar, ok, isso aqui é pra ser ridículo, eu vou criar um contexto onde o leitor vai aceitar que isso é ridículo e ele não vai ficar saindo da história o tempo inteiro porque já tá estabelecido. Se você tentar falar, não, isso aqui é normal e não é ridículo, não é estranho, precisa de muitas explicações para que o leitor seja convencido, tipo, tá certo, nesse mundo aqui isso é normal, isso não é estranho, tá tudo certo, beleza, vamos pra história. Eu acho que é um pouco mais difícil de fazer isso. E indo aqui para as nossas sinopses, da nossa lista padrão, eu tô analisando sinopses aqui de novembro de 2023. Então, se você fizer as contas, dá mais ou menos aqueles 6 meses ali que eu falei no início do nosso episódio. Essa história aqui, ela não tem um título, é uma sinopse bem curta, então eu imagino que deve ter só uma premissa básica ali pra gente discorrer. A autora diz aqui que é um one-shot e que é o primeiro mangá dela. E é interessante saber que é o primeiro mangá, porque várias das sinopses que eu analiso aqui são geralmente o primeiro mangá. E aí eu consigo focar mais em certos aspectos, que fazer o primeiro mangá é diferente de fazer o segundo, que é diferente de fazer o terceiro e por aí vai, né? Cada mangá que você faz, ele se torna diferente na sua produção, no seu objetivo. Geralmente o objetivo do primeiro mangá é ganhar experiência, é criar ali confiança e experiência. Então não é importante fazer a melhor história do mundo, mais mirabolante, mais elaborada e tal, porque isso pode exatamente não contribuir com os dois principais objetivos, que é confiança e experiência. Confiança de que você consegue fazer um mangá inteiro e experiência de ter vivido aquilo que é fazer um mangá. Então beleza, vamos lá. Em uma vila nas montanhas aconteciam muitos ataques que vinham de fora por ser uma vila desprotegida. Daí que surgiram os shinobis, e coloca entre parênteses ninjas, para proteger a população. Isako, na verdade eu acho que porque se é um nome japonês com S, seria Isako, deseja se tornar uma ninja, mas o machismo vira um obstáculo para seu sonho. Porém, Isako irá persistir para alcançar seu objetivo. Ok, aqui é uma premissa, né, bem simples, como eu imaginei que ia ser quando eu vi mais ou menos ali o tamanho, mas a gente tem o objetivo da protagonista bem estabelecido e o conflito, né, que ela vai enfrentar bem estabelecido também. A gente consegue já imaginar aqui um cenário mais clichê, mais padrão para a história, né, onde, sei lá, bem no estilo Mulan. Eu acho que é no estilo Mulan. Eu não assisti muita animação, mas assisti a adaptação que eu achei meio ruim. Tem umas partes interessantes, mas de um modo geral, enfim, principalmente o final. O final é meio cabuloso. Mas ok, vamos lá. Onde vai? A Isako tenta se juntar ao exército ali, que são os ninjas, né? Aqui, beleza. Você pode... Pelo que eu entendi, a palavra ninja, a palavra shinobi, ela tá sendo usada como um termo genérico para um guerreiro de elite ali que vai proteger, né? Você poderia trocar essa palavra por quase qualquer outra que significaria algo dentro daquele contexto. Quando ela fala shinobi ninja, ela tá só mostrando de onde vai sair a referência, por exemplo, dos trajes, dos visuais, etc. Se for ver, é muito parecido com o que Naruto faz, por exemplo, né? Naruto, ele não usa a figura clássica do ninja, de como era o ninja japonês mesmo. Ele usa o ninja como um termo genérico para um soldado de elite e tal, que cada vila tem ali, né? Tanto que é a famosa brincadeira, Naruto é um ninja que usa laranja. Tipo, ninja era para ser alguém que tá ali, né, camuflado, na escuridão e tal. Por isso ele usa geralmente roupas escuras, leves para poder ser ágil e tal, roupas que às vezes cobrem
quase que o rosto inteiro também, porque obviamente você não quer ter uma cara branca flutuando no meio da mata ali quando o ninja tá tentando se esconder, né? Então você deixa só o olho de fora para poder observar, mas o resto tudo ali escondido. Enfim, o ninja tem essa versão, que é completamente diferente de um ninja vestido de laranja. Mas, como eu disse, o lance do ninja é só pegar ali algumas coisas que envolvem aquilo e aí, beleza, trabalhar como um termo. Assim como o Cavaleiro do Zodíaco usa cavaleiros, mas ninguém ali tá montado num cavalo, né? Então, você também ali, o Cavaleiros, né? Ele é meio que um termo inventado ali para se definir aquela classe de guerreiros e coisa do tipo. Então, vários mangás, animes têm essa questão de você pega ali uma classe de guerreiro que você queira criar e você vai usar um nome ali só para poder estabelecer uma partezinha ali daquela cultura ou de algo assim para sua história, mas sem necessariamente ter que ser literal aquilo. Vão chamar cavaleiros porque eles vão montar cavalos, etc e tal. Vão chamar ninjas porque eles vão ficar escondidos nas sombras e não sei o que. Vão se chamar samurais porque eles vão ter um código de conduta e aprendizado de luta com espada, etc e tal, enfim. E por aí vai, né? E qualquer outras coisas assim que a gente vai vendo por aí, né? Exorcistas também. E por aí vai. Que geralmente nos mangás que usam exorcistas, realmente eles lutam contra demônios. Não necessariamente são padres ou coisa do tipo, mas daí, como eu disse, você usa parte daquilo ali e traz pra sua história, mas sem precisar pegar o escopo completo. Então aqui o Shinobis, eu imagino algo nesse sentido, onde você vai absorver ali parte dessa questão do que é um ninja, mas que você poderia trocar por guerreiros, soldados, por grupo de elite, cavaleiros, ou o nome inventado ali que a vila elegeu, né, para criar ali os grandes guerreiros que vão salvar a vila. E aí, beleza. Aí Saco tenta entrar, eles falam, não, você não pode porque você é mulher. Aí ela vai treinar mesmo assim, às vezes ela vai entrar escondida, aí você realmente tá pegando o lance da Mulan, que é se escondendo, se disfarçar de homem para fazer parte. E aí ou ela vai fazer isso, ou vai só treinar escondida. Aí a vila vai sofrer mais um ataque, os shinobis não vão dar conta. Aí Saco vai vir, vai salvar todo mundo e vai ser reconhecida como uma ninja, mesmo sendo mulher. Então a gente consegue fazer uma jornada, é bem padrão isso daqui, né, em histórias, mas a gente consegue estabelecer essa jornada do começo até o fim. E não tem problema nenhum ser uma jornada bem padrão, porque dá pra você contar uma história muito boa com essa jornada padrão, já sendo meio óbvio. E, considerando que é um one shot e considerando que é o primeiro mangá, lembrando dos nossos objetivos, que é conseguir fazer essa história do começo até o final, né? E conseguir fazer a história do começo até o final, que vai realizar nossos dois objetivos, dar a confiança de que você consegue fazer um mangá, de que você é capaz de fazer um mangá, e te dar a experiência de ter feito um mangá que vai te agregar muito para os próximos que você vai fazer. Então, o primeiro, considerando que ele só tem essa exigência, eu não ligaria de partir para um clichê. O meu primeiro mangá é mega clichê. Já falei isso. Pelo menos assim, o primeiro one shot que eu fiz. Porque, obviamente, eu não tinha um canal no YouTube dizendo comece por um one shot que vai ser mais fácil, você vai pegar manha, vai pegar experiência, vai pegar confiança, e depois você vai ali evoluindo. E aí, mais pra frente, se você quiser pegar uma série, você já vai ter mais experiência para poder montar uma série, estruturar ela e não ficar só adiando ela o tempo inteiro, inventando capítulos infinitamente, provavelmente tendo que largar ela na metade. Eu atesto como culpado aqui para todos esses, enfim. Então, eu comecei com umas séries, elas não foram terminadas, foram abandonadas. Em determinado momento eu descobri o que eram one-shots, comecei a fazer e tudo mudou a partir daí. Então, eu realmente aconselho, pega esse modelo padrão, né? Onde você vai apresentar a Isako, vai apresentar por que ela gosta, por que ela quer ser uma shinobi, por que ela tem esse interesse, e aí construção de personagem, né? Como um one shot a gente imagina algo com menos páginas, essa construção ela também tem que se dar de uma maneira mais visual, mais rápida, mais intuitiva, né? Onde você já olha e fala, ok, entendi a motivação dessa personagem. Então pode ser num desses ataques, pessoas que ela gostava, amigos, morreram ou algo do tipo, né? Ou foram levados, ou coisa assim. Que gera esse sentimento de proteção, de eu quero fazer parte dessa proteção. Talvez o pai dela era um dos guerreiros, o pai dela se impôs e aí foi morto. Aí beleza, ela tinha tanto essa visão de guerreiro do pai que faz ela querer ser uma guerreira também antes dos shinobi serem fundados ou algo assim. E aí, quando os shinobis são fundados, começa esse treinamento, ela sempre vai tentando ali participar de alguma forma,
e sempre sendo excluída pelo fato dela ser mulher. Aí você cria um contexto também de qual que é a função das mulheres nesse cenário e tal, para você estabelecer, tipo, ela não quer isso, ela quer aquela outra função. E aí, beleza. Aí você tem ali essa questão de ela tentando e sendo expulsa, e a gente precisa construir uma coisa que não seja ela tirar força do nada, né? Então ela treinar sozinha, ela ter alguém que decide treinar ela, enfim, de repente tem uma outra mulher que já lutou contra os invasores no passado, só que aí, sei lá, a mulher não tem um braço, por exemplo, que ela, numa luta, ela perdeu o braço, ela não consegue mais lutar, mas ela decidiu treinar aqui a Hisako e tal. Ou nem isso, porque isso também acaba estendendo um pouco a história. Eu acho que a Hisako só observar o treino de longe, depois de ser expulsa algumas vezes, observar o treino de longe e ir reproduzindo, ir repetindo o treino, ir fazendo esse treino, e aí de repente mostrar algumas vezes que ela é mais dedicada, inclusive, do que os outros shinobis que estão treinando, mostrando, por exemplo, ela tá repetindo o treino ali, eles vão pra casa, mostra ele se despedindo e ela tá lá treinando ainda, virando a noite treinando, etc, mostrando essa realidade. Aí, para dar um certo drama numa história, a gente pode ter algum momento onde ela vai ter um grande viés ali de tipo, isso não é realmente para você e tal, alguma coisa muito grande que faça quase que ela realmente desistir, quase que ela realmente pensar, realmente não é para mim, não faz sentido e tal, isso é coisa para homem. Alguma parte ali onde vai ser mais dramática, para que a gente possa fazer a reviravolta, que é ela voltar por cima e sair como a heroína no final. Aí a vila é invadida mais uma vez, vem os shinobis para enfrentar, eles conseguem ali talvez deter um certo tanto, mas tem um ali, sei lá, um mais forte que eles não conseguem derrotar, e aí ela tá vendo aquilo acontecer, aí em um determinado momento ela decide agir, porque ela não vai deixar simplesmente acontecer tudo aquilo de novo. E aí ela vai lá, pode até pegar a arma de um dos shinobis que tá caído no chão ali, que foi derrotado pelos inimigos, né, pelos invasores, pegar a arma e enfrentar e derrotar o chefão lá que ninguém tava conseguindo, colocar os caras pra correr, e aí ser aplaudida como uma grande heroína, e aí, sei lá, ter a galera que, ou pelo menos parte dessa galera que falou que ela não podia fazer parte dos shinobis por ser mulher, pedindo desculpa e reconhecendo que, de fato, ela é uma guerreira melhor até do que muitos dos que estão ali. Enfim, e aí beleza, você completou. É uma jornada padrão, é meio clichê, mas dá pra contar uma boa história, começo, meio e fim. Pega umas 30 páginas ali, dá pra fazer, e você consegue concluir, como eu disse, os objetivos ali pro seu primeiro mangá. E num próximo mangá você já vai ter mais estofo para poder de repente pensar numa história um pouco mais complexa, fugir de alguns determinados clichês, subverter um pouco alguma trama ou algo assim. E à medida que você vai andando, você vai tendo mais experiência para poder brincar e fazer coisas cada vez mais originais, né? Conforme você vai tendo experiência para poder misturar certos elementos que são comuns de outras histórias. Só que aí ao misturar você consegue criar algo completamente novo, completamente seu. Indo para nossa próxima sinopse aqui, o autor deixa claro aqui que o título é provisório e o nome provisório tá Dark Magic. Realmente eu aconselho que seja provisório porque é aquilo que eu falo, né? Se usar um termo muito comum como título, ele pode ser meio ruim para quando você vai publicar em algum lugar e tal, e ele não ser facilmente encontrável, buscável e tal. O lado bom de você usar algo um pouco comum é que fica fácil na cabeça das pessoas, né? Se alguém falar, pô, eu li um mangá muito legal, qual que é o nome dele? O nome dele é Dark Magic. Só que aí quando o outro vai pesquisar Dark Magic, ele acha 1 milhão de coisas e talvez não ache o seu mangá. Como eu disse, nem todos os mangás precisam ter o título mais original do mundo, até porque eu sempre defendo que você faça vários mangás, até para evoluir, ganhar experiência, etc. Se for um dos primeiros mangás, beleza, não tem problema nenhum seu título ser um pouco mais genérico e tal, né? Porque, beleza, como eu disse, nem todo mundo vai ter a criatividade de fazer só títulos mega diferentões e chamativos e que gruda na cabeça e tudo mais, enfim, muita coisa, né, pra pensar. Então eu entendo que de vez em quando você vai ter um título ali mais simples ou um pouco mais genérico, faz parte, desde que combine com a história e que traga ali o que a história remete, eu acho que funciona. Vamos lá, sinopse. Lumiel e Caio são 2 adolescentes comuns até o dia em que Lumiel desperta uma magia primordial, o que os fazem ser levados para a ilha de Aléfia, o domínio dos magos. Lá descobrem que Lumiel é um receptáculo para a magia primordial da escuridão, sendo caçado pela Corte do Sol Negro,
que busca juntar todas as magias primordiais. Sob a tutela de Mateus, um dos magos, os garotos iniciam um treinamento em magia e combate para se protegerem. Conforme amadurecem, aprendem sobre a guerra em que foram inseridos e o que estaria em jogo. Cabe a eles decidir como sobreviverão a esse novo mundo onde foram inseridos. Nessa jornada, Lumiel e Caio travarão inúmeras batalhas, confrontarão inimigos poderosos, farão novos aliados e, apenas se tornando mais fortes, poderão evitar que um suposto ritual seja realizado. Vamos ler a nota aqui do autor para ficar um pouco mais por dentro da história. A história vai se basear na jornada do protagonista, juntando o poder para vingar seu mestre, que será morto por um dos generais da corte do Sol Negro. Generais esses que possuem magias primordiais também. Ele buscará vingança enquanto trabalha para os magos. Essas magias passam para outra pessoa quando o portador morre. No começo eu queria fazer um mangá, mas a história se tornou grande demais, então estou escrevendo ela em livro mesmo. Espero um dia dar um jeito de transformá-la em mangá, mas a prioridade é trazer ela ao mundo primeiro. Aliás, acho que está muito da hora. Valeu. Enfim, então tá. Isso é uma parada comum, né? A gente vai imaginando a história, vai criando aquilo e vai se tornando algo muito maior. Considerando que realmente é para ser algo maior, tá? Então você vai fazer um livro, realmente eu mudaria o título para alguma outra coisa. Eu gostei do lance do Sol Negro, eu imagino que deve ter algumas outras coisas que remetam a Sol Negro, mas eles também é o título do vilão, então não sei se daria pra colocar o nome da organização dos vilões como título da história. Se você tem alguma sugestão de título aqui para o nosso livro que pode algum dia virar um mangá, deixa aqui nos comentários. E, cara, eu acho que independente de ser livro ou de ser mangá, é interessante tentar reduzir um pouco a história, porque mesmo sendo um livro, você não quer fazer um livro de 500 páginas ou uma série com 4 livros de 300 páginas cada, e às vezes a história só ficar longa por ser longa, por vamos dizer assim, uma falta de habilidade de diminuir ela e de fazer ela um pouco mais coesa, né? E eu sei que isso pode acontecer, se acontece comigo, isso acontece com qualquer um. Não tô dizendo, não, porque você é ruim, que você não consegue diminuir a história. Faz parte. Para fazer pro mangá, você realmente tem que acabar diminuindo bem mais, né? Eu imagino que você mudou até, inclusive, né? O autor aqui mudou para um livro exatamente porque ia ser inviável fazer essa história no mangá, demorar uma vida para poder contar. Então, eu acho que um jeito para você conseguir montar essa história, e mesmo em livro ela não virar uma saga gigantesca que depois, inclusive, vai ser impossível de adaptar para mangá, e também que você possa chegar até o final, né? Não é, o livro ele é mais rápido de, vamos dizer assim, sair da cabeça e ser impresso, por exemplo, né? Que seria a jornada, né? A jornada é o quê? É você pensar, imaginar uma história, colocar essa história ali num modelo e depois esse modelo ser publicado. Então seria esse o caminho. Então o livro ele tem ele é mais rápido de sair da cabeça e ser publicado, mas isso também não significa que é da noite pro dia, né? O mangá ele é mais demorado porque geralmente desenhar cada página leva mais tempo, então se aumenta essa distância entre você pensar a história e você conseguir ter ela realmente terminada. Por isso que quando vai começar, eu acho interessante fazer uma história mais curta para você ter essa experiência de chegar até o final, coisa que se a gente vai imaginando série já de começo e a série já é gigantesca e tal, você não vai ter essa experiência e isso vai minando a confiança que você tem em conseguir fazer um mangá, porque você sempre vai ficar pensando em novas coisas e aí você fala, pô, eu tô fazendo essa série, mas aí eu tive uma nova ideia. E aí essa nova ideia ou vai ser lá pra frente da história que eu tô fazendo, ou é uma história completamente diferente, mas daí, pô, eu tô fazendo essa história aqui que vai demorar 20 anos, aí eu vou largar ela, vou começar a nova, e aí você sempre fica nesse processo, e quando você faz isso várias vezes seguidas, em algum momento você tá pensando, tipo, caramba, eu sou um bosta, eu não consigo fazer uma história até o final, eu não consigo me manter focado, não consigo focar num projeto, eu sempre tô recomeçando e recomeçando, e aí isso vai minando sua confiança, e vai fazendo você se sentir mal. Então, fazer uma história, por mais simples que seja, do começo até o final, chegando no final dela, estabelece a confiança de beleza, eu consigo chegar até o final e dá uma experiência do caramba de, pô, então é assim, cara, pô, é essa dificuldade aqui de contar uma história. Então na próxima você já tá preparado e já sabe, já começa a ter alguns macetes ali para onde você passar, e na próxima mais macetes, e na próxima mais macetes, e assim você vai ganhando e construindo essa experiência. Então
Eu entendo e eu concordo com, beleza, eu vi que a história tá ficando longa demais, eu não vou conseguir fazer isso em mangá, nem se eu dedicar 20 anos da minha vida, eu vou transformar em livro. Só que ao mesmo tempo acontece mais ou menos o mesmo processo, esse mesmo processo que eu falei aqui do mangá, porque você fala, vou transformar em livro porque tá grande demais. Só que aí, exatamente por conta disso, você meio que cria uma desculpa pra dizer, eu não preciso então encurtar aqui a minha história, eu posso só sair escrevendo e indo. E aí talvez você chega no mesmo problema de talvez não chegar no final, ou demorar demais pra chegar nesse final, e estendendo demais não conseguir ir evoluindo muito, ou você vai inclusive evoluir demais ao longo da própria história, fazendo com que o começo seja muito discrepante com o final. E um dos problemas do começo ser muito discrepante com o final em termos de qualidade é que para a pessoa chegar no final, que é a parte boa, ela precisa passar pelo começo, que geralmente vai estar um pouco pior, afinal de contas, se é a primeira história que você está fazendo ali do começo, geralmente você vai começar ali, vai cometer mais erros, vai ter mais furos de roteiro e coisa do tipo, e à medida que você vai avançando, aprendendo, estudando, você vai melhorando. Só que, como eu disse, a parte boa tá depois da parte ruim, que é o começo. Isso acontece com qualquer pessoa que vai fazer uma série longa e que dura um certo tempo. Isso tá acontecendo comigo com Hooligan, por exemplo. Cara, eu não sei se eu chegaria no volume 6 se eu fosse começar a ler Hooligan hoje do volume 1. Ainda tem várias coisas que eu gosto ali, mas definitivamente tem muitas coisas que eu faria diferente, que eu tiraria, que eu encurtaria ali, que eu não estenderia tanto. Enfim, tem uma tonelada de coisa assim. Então é um caso muito complicado e eu gosto de falar isso porque eu passo por isso, eu vivencio isso, e aí eu acho que eu posso falar com um certo nível de propriedade sobre isso. Mas falando aqui da história em si, o que me chamou a atenção é o personagem do Caio, porque o Lumiel parece ele ter uma importância maior pro roteiro, pra trama, pra situação em si, enquanto o Caio não tem esse mesmo grau de importância. E eu acho que ele poderia, exatamente por não ser tão importante pro roteiro, assim, pra essa trama principal, né, pra essa movimentação, ser um personagem muito interessante de ser trabalhado, talvez até como o protagonista da história. Ou se não o protagonista, pelo menos o personagem principal. Quer dizer, ele não é necessariamente quem vai mover todas as peças da história, porque o Lumiel tem muito mais esse jeito, né, de ele que é o receptáculo, é ele o alvo das buscas do Sol Negro, é ele que o mestre iria treinar principalmente para poder dominar essa grande magia, enquanto o Caio acaba ficando meio que de escanteio nesse sentido, mas exatamente por ele não estar inserido, você consegue trabalhar esse personagem para tipo, eu não tenho um dom natural que veio comigo, nasceu comigo, então eu tenho que batalhar mais para poder chegar no mesmo nível dessa galera que já tem esse dom, e aí seria interessante ele não virar um receptáculo, ou pelo menos não até o final da história, né, para que você possa trabalhar essa construção do personagem num lance um pouco mais de mérito, né, o famosa frase do Rock Lee, né, o esforço superar o talento natural, e também essa questão de uma certa dúvida, porque, novamente, é interessante quando o personagem ele tem dúvidas, ele tem defeitos, ele tem falhas, e essas falhas vão humanizar o personagem, fazer com que a gente se identifique com esse personagem, e que ao corrigir essas falhas ao longo da história, você faz o personagem crescer, né, visivelmente ali aos olhos do leitor, não só porque eles começaram crianças e vão terminar talvez adultos a história, mas crescer moralmente aos olhos de quem tá vendo. E uma coisa que é interessante e que nem sempre se fala quando se fala sobre essa questão dos personagens ter defeito e ele ir ao longo da história aprendendo a superar aqueles defeitos, é que isso passa uma mensagem muito interessante para quem tá lendo, pro leitor, porque, novamente, eu falei aqui e é o que geralmente se fala em roteiro, né? Você cria personagens com falhas e defeitos porque isso humaniza eles, porque todos nós temos falhas e defeitos. Então, ver um personagem perfeito ali fica parecendo realmente um personagem só e não uma pessoa real. Porque aquela pessoa é perfeita, você não consegue se identificar muito com ela. É que nem alguém que, sei lá, cresceu na favela se identificar com um filho de bilionário. Para todas as dificuldades que aquela pessoa tem na vida, a vida do filho de bilionário parece perfeita. E, obviamente, ela não vai ter muita empatia pelo filho de bilionário, sabe? Então, quando você cria esses defeitos, você cria essa proximidade com o leitor. E quando você faz um personagem pelo seu mérito, né, pelas suas atitudes, pelas suas vivências, experiências, superar esses defeitos, você cria uma jornada junto com o leitor de ele pensar, se esse cara conseguiu,
né? Se você conseguiu criar uma conexão entre o leitor e o personagem nesse nível, o leitor vai pensar, se esse personagem aqui conseguiu, eu também consigo superar os meus defeitos. E aí você cria uma conexão muito grande entre esses dois, fazendo com que o leitor goste muito do seu personagem. Então por isso que é interessante o personagem ter certas falhas. E algumas das falhas aqui poderia ser exatamente essa sensação de síndrome do impostor, de o que eu tô fazendo aqui, tem deuses lutando de coisas de magia primordial, etc. E eu tô aqui fazendo minha magiazinha aqui, nível básico e tal, eu vou morrer, etc. Se ele tiver esse medo, tiver essa sensação de que ele não tá no lugar que é dele, que ele tá meio que se intrometendo ali num negócio que não é pra ele e tal, mas mesmo assim ele superar isso, superar o medo que ele tem dessa galera que tem um poder muito maior que o dele, com coragem e tal, você vai construindo a visão desse personagem nos olhos do leitor. Então eu acho que principalmente o Caio aqui pode ser um personagem muito interessante de ser trabalhado para passar essa mudança ao longo da história, até o ponto onde no final realmente ele pode acabar resolvendo tudo, sendo o personagem ali que vai ser o mais forte para resolver todos os problemas ali. Só que essa construção precisa ser gradativa, feita desde o começo. Se vai ser uma história longa, dá para fazer isso ser de forma gradativa, só tem que conseguir, ter criatividade para os problemas que ele vai solucionar no começo da história terem a ver com outras coisas que não diretamente a força dele, porque senão você quebra essa construção do personagem, né? Fazendo, sei lá, do nada ele fez uma coisa que é extremamente forte. E aí você fala, pô, mas daí, beleza, você tinha uma narrativa que ele é fraco, muito mais fraco do que todos que estão ao redor dele, ele não tem importância, e aí se ele faz algo muito importante, você deu uma importância para ele. E aí você quebrou a jornada do personagem, já fazendo ele ter importância aqui. Mesma coisa com a força. A ideia é ele passar por uma jornada onde ele é o mais fraco e ele vai criar força no futuro, então ele vai ter um mérito por outras características, não necessariamente força, mas vai criar essa força no futuro. Você adicionar uma atitude dele que demonstra muita força no começo, você quebrou isso aqui. E aí você vai ficar flat pro final, vai ter que descer, enfim, fica complicado. Então, ter essas soluções criativas e como fala, e conseguir se conter também em outras situações. Fala, pô, eu queria muito que o Caio aqui despertasse um poder novo que vai fazer ele derrotar o vilão com 2 golpes e tal. Você fala, mas daí eu quebrei a jornada que eu tava traçando. Por isso que começar a fazer certas histórias é interessante, porque você começa a analisar esse tipo de coisa, começa a ver esse tipo de coisa. Quando você consegue fazer histórias do começo até o final, quando você vai trabalhando nisso, que às vezes é algo que não passa pela cabeça quando a gente vai começar com uma história já muito grande. Porque quando a gente vai começar com uma história muito grande, é muito difícil a gente ter uma visão fechada do começo, meio e fim daquela história, diferente de uma história mais curta. E se você não tem essa visão muito fechada, geralmente você tem o começo bem definido, porque você vai conseguir já escrever ele já vai ficar bem definido. Às vezes você tem uma ideia do final que você quer, e você tem a ideia de alguns pontos centrais ali que vai ter no meio. E aí você vai fazendo. Só que você não tem uma noção se esses pontos centrais realmente vão comunicar com o começo e com o final. Você não tem aquela noção, ideia de que o final ele tem que estar interligado com certas coisas do começo. E é nisso que acontecem os problemas, por exemplo, do famoso Deus Ex Machina, que você vai fazendo a história do começo até o final em sequência, em ordem, ali, e quando a série é muito difícil não fazer assim, né? Porque do contrário você teria que realmente gastar um tempo gigantesco só com planejamento. Tipo, se é uma história que você vai levar 5 anos para fazer, 1 ano só escrevendo ela inteira do começo até o final, para depois nos outros 4 realmente sair em ordem cronológica, escrevendo ela ou desenhando ela, ou como quer que seja que você esteja produzindo essa história. Coisa que num one shot, né, numa história mais curta, num conto, etc., você vai conseguir fazer de maneira muito mais precisa ali. Porque, sei lá, em alguns dias você conseguiu escrever ali o mote geral da sua história e depois é só sair detalhando aquilo e tal, e é mais fácil de você olhar e ler de novo e falar, esse negócio acontece no final aqui, se eu colocar uma certa coisa aqui no começo, vai fazer uma ligação interessante, porque eu apresentei algo no começo que vai ser utilizado no final. Coisa que quando você vai fazendo a história nessa ordem cronológica, você só tem uma ideia das coisas que vão acontecer no meio e uma ideia de como você quer que a história termine, é mais difícil, porque você chega lá no final e fala, caramba, mas aqui eu não apresentei nunca esse negócio aqui que eu tô usando aqui no final. Se eu tivesse pensado nesse final aqui, nesse certinho, tivesse isso planejado antes, eu poderia ter colocado lá no começo, mas agora não dá mais para fazer isso. Se você escrever tudo e não lançar, até dá. Num livro você consegue fazer essas coisas, mas conforme você vai, às vezes, escrevendo e lançando, aí complica a vida. Inclusive eu passo por isso com o Hooligan bastante, já que é uma série longa também. E galera, esse episódio ficou aqui um tanto longo, acho que eu me empolguei
falando de algumas histórias, então eu vou cortar esse episódio só com 3 sinopses, beleza? E aí no próximo, aí, se der tudo certo, a gente volta com 4. Eu tento não como fala? Não me cortar muito de falar. Se eu acho que eu tenho que falar pra contribuir com aquela história, eu vou falando e termino onde eu acho que, tipo, beleza, falei tudo o que eu queria, sem ficar olhando muito pro tempo. Só que aí chega no final e fala, pô, tô 1 hora aqui já, e aí, né, se o episódio passar muito de 1 hora, não sei se fica muito, se a galera vai realmente ouvir até o final e tal. Então eu prefiro geralmente ter um pouco menos de 1 hora, entre 40 minutos e 50 minutos. Então, por conta disso, vão ser só 3 sinopses hoje. Mas no próximo, aí, se der tudo certo, a gente volta. Conto com a sua compreensão aí, valeu pela paciência. E se você gostou desse episódio, deixa seu like, aqui embaixo você tá vendo pelo YouTube. E se você chegou até aqui, provavelmente você tem vontade de criar o seu próprio mangá, por isso que eu vou te convidar para conhecer a minha escola de mangá, o meu curso de mangá, o Jornada do Mangaka BR, tem um link aqui na descrição. É um curso completo que te ensina a pegar desde a ideia aqui, desde a etapa inicial da criação do seu mangá e passar por todas as etapas, passo a passo, detalhado ali, aprofundado em cada uma das etapas, para você no final ter o seu mangá pronto ali, feito e publicado, inclusive. Eu ensino como que você pode aí enviar seu mangá para gráfica, como montar o arquivo, enviar certinho e tal. Realmente tudo, focado em tudo que você precisa saber para poder fazer um mangá do zero até a publicação. Dá uma conferida aqui na descrição para conhecer mais, para ver lá, ver se você se interessa. E se você se interessar, vai ser muito bem-vindo aí na nossa jornada. Obrigado novamente para você que me acompanhou até aqui. Eu vejo você na semana que vem. Falou!